considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grande graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas a vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Versículo 1 do capítulo 5. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Ele não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido, e Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela: sim, este mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês, vai dar certo, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão também você. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e encontraram-a morta, e levaram e sepultaram ao lado do seu marido. Versículo 11. Grande temor apoderou-se de todos na igreja, e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Olha só, nós acabamos de fazer a menção de um texto que nos desafia a refletir sobre essa ação do Espírito de Deus sobre a igreja. A chave hermenêutica para interpretarmos esse texto está no versículo de número 42. No versículo 42 nós temos a ordem que o Espírito de Deus trabalha e atua em nossas vidas. No versículo 42 nós encontramos o texto nos informando que uma era a mente, um era o coração e um era o movimento. Lucas se importa em nos expressar 3 recortes. O primeiro recorte é o recorte de uma igreja, e nós não estamos falando de um ajuntamento qualquer, de uma sindicalização, de pessoas que estão reunidas em torno de um determinado tema que lhes é interessante. Nós estamos falando de uma promessa cumprida, nós estamos falando do corpo místico de Cristo, nós estamos falando daquilo que foi profetizado, quando ainda a mordida da maçã ou da fruta, seja qual for a fruta, se ouvia no Éden, já havia uma promessa pensada para este povo. Nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Lucas faz um primeiro recorte dizendo desta igreja, esta igreja que acabara de receber o Espírito Santo, e a Escritura comunica-nos que eles presenciaram um grandíssimo milagre à porta do templo. A igreja estava eufórica, cheia de alegria, cheia de vida, influenciando a muitos. Já começara o processo de perseguição, e sobre esta igreja, Lucas pinça esses detalhes. O que distinguia esta igreja de todos os demais é que eles eram uma somente, um só coração, e todos estavam mergulhados na necessidade, na dor e no sofrimento do outro. De sorte que eles vendiam as suas propriedades, as suas herdades,
depositavam aos pés dos apóstolos, porque havia unidade de mente, coração e movimento. É muito importante nós pensarmos sobre isso. Nós estamos falando de uma igreja e nós estamos falando de uma ação do Espírito que é comum. Quando o Espírito de Deus... Falei muito essa semana, não estou muito bem, irmãos, mas vou conseguir pregar. Quando o Espírito de Deus atua na mente, no coração e no movimento, o Espírito de Deus faz algo extraordinário. E nós vamos perceber que depois desse primeiro recorte, igreja, ele faz um segundo recorte, que é sobre um homem chamado José, que recebeu um codinome, um apelido gentil dos apóstolos, e esse apelido era Barnabé, que significa filho da consolação. Barnabé é derivado de um termo que significa Barnabide, filho que consola. Então, por ser tão cheio do Espírito Santo, ele recebe um codinome, um apelido cuidadoso, amoroso e carinhoso, voltado para essa questão. E em terceiro lugar, o terceiro recorte é sobre Ananias e Safira, e estes mentiram ao Espírito Santo, conforme nos foi proposto e conforme nos foi pensado. Mas é preciso compreender a vida de Barnabé e a vida de Ananias a partir dessa perspectiva do capítulo de número 4 e o versículo de número 42. Porque a Escritura nos diz que eles tinham uma mente, um coração e um movimento. 4:32. Isso. Eles tinham uma mente, um coração e um movimento. Uma mente, um coração e um movimento. A Escritura diz que eles eram um mesmo pensar, um mesmo pulsar e um mesmo movimentar. Cérebro, coração e mãos. Alinhamento entre a minha capacidade cognitiva, alinhamento entre onde resguardo os meus amores, aquilo que me domina, se são ídolos construídos ou se é o próprio Deus, e alinhamento entre aquilo que faço. Porque é preciso que a minha mão concorde com o meu coração e com a minha mente. O Espírito de Deus molda o caráter do crente, cuidando desses três elementos. Eles são imprescindíveis para a vida. E quando olhamos para Barnabé, nós encontraremos o Espírito de Deus cuidando da sua mente, do seu coração e do seu movimentar. São três espaços de batalha. Se um crente vence a batalha nesses três campos, ele tem um caráter transformado. É nessa área que o Espírito de Deus nos muda, nos molda. E aqui, neste versículo 32, eu estava dizendo 42, 32, que nós encontramos a chave para interpretar a vida de Barnabé e a vida de Ananias e sua esposa Safira. Observe que Barnabé era um homem cuja mente era dirigida por Deus. E quando olhamos para a construção e formação e um forjado caráter, nós precisamos sempre pensar na perspectiva de dominadores ou dominados. Quem é que domina as nossas vidas? É a nossa mente, a nossa intenção, o nosso coração ou o Espírito Santo de Deus? Quando a Escritura diz que eles eram uma somente, é porque o Espírito de Deus os dirigia. E era a voz do Espírito de Deus quem presidia e residia sobre eles. O Barnabé é alguém cuja mente é voltada, é mergulhada nesse direcionamento. E se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, mais precisamente do capítulo de número 4 até o capítulo de número 15, nós conheceremos a história deste grande gigante da fé, deste herói da fé. Barnabé foi um dos grandes mestres, um dos grandes faróis. É interessante quando a gente olha para esse texto, se perceber como numa embarcação, você está em alto mar, e toda embarcação ela tem lá um farol que guia, que conduz. E aí você tem um farol que é o amarelo, que é o farol de orientação, e você tem o farol vermelho, que é o de advertência. Barnabé é orientação, Ananias é advertência. Então Deus nos dá Barnabé, mas também nos dá Ananias. Deus nos lembra o que é ser com Barnabé, mas Deus também nos orienta aquilo que nós não devemos ser, como Ananias. E este Barnabé tem uma mente guiada, uma mente controlada, uma mente conduzida pelo Espírito de Deus. E como nós sabemos disso?
Se lermos o capítulo de número 4, nós encontraremos um texto sagrado que acabamos de fazer menção. Seu nome era José, ele recebe um codinome. E por que ele recebe um codinome? Porque o seu coração e a sua mente eram dirigidos pelo Espírito de Deus. De tal sorte que a Escritura vai nos ensinar que Barnabé depositou, ele vendeu uma herdade e ele depositou aos pés dos apóstolos, nos ensinando que ele pensava para além de si mesmo. Nos ensinando que ele era alguém que não estava autocentrado, pensando apenas nos seus próprios benefícios. E é interessante que a Bíblia ela vai falar sobre diversas características interessantes de Barnabé, mas começa falando sobre como ele lida com as finanças, sobre como ele lida com as coisas, sobre quem exerce domínio sobre o seu coração, se é o dinheiro ou se é o Espírito Santo de Deus. Existe uma interpretação a respeito de Barnabé, que possivelmente essa herdade era uma herdade de Jerusalém ou uma herdade comprada em Jerusalém. Uma vez que na segunda viagem missionária, ele vai para Chipre, ele volta para Chipre, ele era habitante de Chipre, da tribo de Levi. Então, possivelmente, esta herdade era uma terra comprada em Jerusalém, porque havia uma lógica no primeiro século em que os moradores de cidades adjacentes, que eram judeus, eles faziam investimentos em Jerusalém para que quando o Messias chegasse, eles depositassem diante do reino do Messias o investimento feito. Então Barnabé, possivelmente, se essa interpretação ela faz sentido e ela se aplica a Barnabé, porque são alguns estudiosos do Novo Testamento que vão trabalhar isso, Barnabé está fazendo uma devolutiva, está dizendo, Senhor, o Senhor mudou a história da minha vida, eu reconheço que o Senhor é o Messias e eu quero devolver a oferta. Mas eu quero devolver a oferta porque eu já entreguei a vida. Porque a oferta sem vida não tem peso e não tem sentido algum. Barnabé era alguém que pensava para além de si mesmo. Era alguém que estava predisposto a reconhecer que ele estava diante de uma nova economia. Não é o capitalismo selvagem que nós conhecemos bem. É uma economia solidária. É uma economia cujo propósito e o fundamento é a solidariedade, é o amor, é o sofrimento do outro. O reino de Deus nos ensina e nos molda, e nós aprendemos a lidar com as nossas finanças. A forma como nós lidamos com o dinheiro diz muito do nosso caráter moral e da nossa responsabilidade. Nós precisamos, enquanto crentes, ler, como já leu o pastor Adair, Isaías 55, versículo 1. Nós estamos falando de um novo povo, de uma nova perspectiva, de um novo óculos, de um novo jeito de ver a vida, de uma nova cosmovisão. Nós estamos falando de uma nova economia, e essa nova economia está baseada em Isaías 55, 1. Vocês que estão com sede, venham e bebam, porque tem água. E vocês que não têm dinheiro, olha só, vinde e comprai. Sim, sem dinheiro, vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Mas que economia estranha. Você não pode ter dinheiro para comprar nesse espaço. Esse é o espaço do reino. E quando Barnabé entrega a oferta, ele está dizendo, eu estou apenas depositando continuidade, porque eu já entreguei a minha história, a minha vida, o meu coração, o meu futuro e os meus sonhos. E as minhas finanças também te pertencem. Porque não é sobre dinheiro, irmãos. Até porque quando a gente pensa em dinheiro, olhando na perspectiva do Novo Testamento, é interessante. Porque Jesus está no templo com os seus, e a Escritura diz que eles estão olhando os depositários do gasofilaço. E aí alguém chega e deposita um dinheiro, uma oferta lá, e aí outro vem e deposita outra quantidade. E aí vem uma viúva e deposita uma única moeda. Aí Jesus olha para os seus e diz assim, esta deu mais que os demais. Mas como deu mais que os demais? É porque no reino eu não mensuro a oferta pelo valor do que foi colocado, mas pelo que sobra no bolso. No reino, estes deram do que sobejava, esta deu do que lhes fazia falta. É do que sobra. Então ela entregou muito mais, porque esta oferta era profundamente preciosa para ela. Eu lembro-me que na primeira igreja que pastoreamos ali na Cidade Oeste, 2 anos de pastoreio aproximadamente, houve um aniversário e uma irmã muito piedosa. Ela cuidava de alguns netos, muito carente. Eram 3 netos que ela cuidava.
E ela, no dia do meu aniversário, chegou com... E eu sabia de todas as limitações e de todas as lutas que ela tinha para conseguir se suster e sobreviver. O abastecimento da despensa era algo extremamente prioritário e essencial naquela casa. Era uma mulher muito carente. E ela chegou com um cartãozinho assim da Riachuelo. Aí disse, pastor, e ela me entregou com os olhos marejados. Pastor, eu queria lhe dar esse presente. Ela me entregou e eu vi tanta alegria, eu desci e dei um abraço nela. E aí depois da festa, eu conversando com o filho, que é um obreiro da igreja, o filho disse assim, pastor, há 3 meses, ela junta 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos. Quando fechou os 30 reais, ela disse, já dá para comprar um cartão para o pastor. Irmãos, os senhores acham, irmãos e irmãs, né? Os irmãos acham que tem algum item na Riachuelo que consiga pagar por esse cartão? Não tem, irmãos. O valor deste cartão está até hoje lá em casa. Nunca usei. Eu acho que já venceu. Está com 8 anos. Mas sempre que eu olho para aquele cartão, não é sobre dinheiro. Irmão, Jesus era tão apegado a dinheiro que ele colocou um ladrão para ser tesoureiro. Tem gente, irmão, que é um apego. Essa semana eu estava tomando café com os amigos lá da Barreira, viu, pastor? E aí eles contaram de um comerciante, eu lembrei agora que eu vou contar, viu, pastor? As histórias que o pastor vou contar, as histórias da minha terra, né? O comerciante lá, avarento, desses avarentos que nada muda, né? Ele veio para Ceasa para fazer um carregamento e aí ele trouxe 4 trabalhadores. E ele é desses mesquinhos. E aí quando começou a carregar o veículo, ele saiu, ele não queria dar o lanche para os trabalhadores, né? A merenda, né? Como a gente diz aqui. Ele não queria. Aí ele saiu assim, encontrou uma lanchonete e disse, meu filho, me deu uma tapioca. Só que aconteceu um problema no carregamento e aí uma das pessoas precisou dele. Aí disse, eu vou procurar. Eu ia dizendo o nome dele agora. Eu vou procurar o rapaz. Aí ele saiu para ir procurar o rapaz. Quando chegou, o rapaz estava entregando a tapioca. Aí quando ele viu de longe, ele pegou a tapioca e colocou no bolso. Aí ele disse, diga. Aí ele disse, não, o senhor precisa ir lá agora que o senhor tem que acompanhar, porque tem algumas frutas que estão com problema, o senhor tem que ir lá acompanhar. Aí ele foi lá para acompanhar. Aí ele ficou acompanhando, quando o pessoal se baixava para pegar a fruta, ele metia a mão no bolso, pegava um pedaço da tapioca, aí comia. Metia a mão no bolso, pegava um pedaço da tapioca e comia. Quando terminou o carregamento que ele foi tirar, oh Jesus, que ele foi tirar o dinheiro para pagar o carregamento, ele tinha comido a metade de uma cédula de 50 reais. É muito bem feito, irmão. Tinha andado para comprar tapioca para todo mundo, né, irmãos? Oh, Jesus de Nazaré. Tinha andado, irmão. Ele conseguiria, né? Então não é sobre valor monetário. É sobre valor moral. Não é sobre o preço que eu coloco, é sobre a vida que eu apresento. Antes de Deus ponderar e pesar a oferta, Ele pesa a vida. Se você tem uma coisa, escute essa palavra, que você não pode perder, não é você que tem essa coisa, é essa coisa que tem você. Ah, pastor, eu não posso perder isso. Irmão, só existe algo que a gente não pode perder. O temor à palavra de Deus, a presença do Espírito de Deus na nossa vida e na nossa história. O apóstolo Paulo falando de mente e coração, não esqueça disso. Na trilha desta manhã, nós vamos passar por mente, coração e movimento. O apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. A oferta que o apóstolo Paulo tira
não é a oferta monetária, é o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Aí ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É renovação de mente, experiência de coração. O culto que Deus deseja receber é um culto pleno, completo, que passa pela história, que passa pela vida. Não é o ato final, não é as 2 horas que passamos neste templo, é o quanto Deus tem de mim durante todos os dias da minha vida. É o quanto daquilo que possuo pertence efetivamente ao nosso Deus. É sobre isso que nós estamos pensando nesta manhã. E o Barnabé era alguém cuja mente era transcendente. A mente de Barnabé não estava ocupada em cuidar dos seus próprios interesses. Então ele se desfaz, ele não tem problemas para se desfazer. Porque ele já entregara a sua própria história, a sua própria vida. E não há nada em Barnabé que não pertença ao Senhor. Um caráter transformado é um caráter regido pela santidade e pelo desejo de pertencer ao Senhor em todas as instâncias da vida. Senhor, o Senhor é habitante da casa, mas o Senhor preside alguns compartimentos. Nesse o Senhor não entra. Aqui o Senhor não é bem-vindo. O Senhor é habitante da vida, mas o Senhor preside alguns relacionamentos. Nesse aqui não. Deus não aceita nada menos que o nosso melhor. Barnabé pensava para além de si. Segundo lugar, Barnabé pensava diferente dos demais. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Depois de um tempo, Paulo chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele não pode mais se reunir com os seus compatriotas, né, com os judeus, porque agora ele é convertido. E quando ele busca acolhimento da igreja, a igreja também não o acolhe. E por que a igreja não o acolhe? Porque o apóstolo Paulo, na mente dos cristãos, e dos apóstolos inclusive, poderia ser um infiltrado do Sinédrio. Como delegado do Sinédrio, ele poderia estar ali apenas fingindo ser. E aí a grande massa, a grande multidão, entende que o apóstolo Paulo não é bem-vindo, e Paulo é rejeitado. Quem é o homem que tem o Espírito de Deus, que olha para Paulo a partir da perspectiva do Espírito de Deus e sabe que ali tem um vaso precioso? O José, com o codinome Barnabé. Aí Barnabé, que era uma autoridade, que tinha voz, chega para os apóstolos e diz, ei, o rapaz é crente. Jesus se revelou a ele, e ele pregou em Damasco com poder e autoridade. Então aceite o Paulo, ele pensava diferente, irmãos. Era um homem inteiro, um homem íntegro. Você sabe o que é integridade? Integridade é alinhamento entre mente, coração e movimento. É possível que alguém, como nos disse, nos antecedeu o pastor Dail, é possível que alguém tenha uma capacidade extraordinária de falar a palavra, mas o seu coração pode ser uma fábrica de ídolos. É possível que alguém seja alguém do movimento sensitivo, que gosta de sentir Deus, de perceber Deus a partir dos elementos das emoções. A vida desregrada. Aí ele chega na igreja, ele sente um frio na espinha, ele diz, Deus me perdoou. E é possível que nós estejamos apenas com o movimento, produzindo muita coisa, mas sem estar alinhado. O nosso saber define os nossos amores. E os nossos amores definirão se nós honraremos ou não a Deus com as nossas vidas. É cérebro, coração e mãos. Esse é o caminho da integridade. O caminho da integridade passa por esse movimento. Pensamento, amor e movimento. Ou seremos fragmentados. Ou seremos pessoas que vivem um divórcio entre mente e coração. Aquilo que desejamos fazer não está alinhado com aquilo que efetivamente realizamos. Aquilo que conhecemos não está alinhado com aquilo que amamos.
E quando líderes se fragmentam, isso afeta toda a comunidade que repousa sobre sua liderança. Eu vou citar para os irmãos 3 características de líderes fragmentados. Primeiro, dificuldades em confiar nas pessoas porque convivem com a sua própria incoerência. Por serem incoerentes em sua interioridade, não conseguem acreditar em absolutamente ninguém, desconfiados. Você conhece gente assim, irmãos? Aqui não tem não, é só nas outras igrejas. Desconfiado. Por isso que Jesus disse, olha, ao puro tudo é puro, ao impuro tudo é impuro. Porque a forma como eu me percebo na interioridade definirá a forma como eu enxergo o mundo. É aqui que eu compro e pago pelo óculos que eu vou enxergar o mundo. E um líder que teme a Deus, ele precisa ser íntegro. Mente, coração e mãos. Pastor, integridade tem a ver com perfeição? A gente vai falar sobre isso. Segunda característica de um líder fragmentado, ele é facilmente manipulável, porque adota um estilo de vida que evita conflitos. Segue a opinião das massas. Ah, você acha que Paulo é infiltrado? Então Paulo é infiltrado. Você acha que Paulo é um problema? Então Paulo é um problema. Ora, se os apóstolos estão concordando e se todo mundo está concordando, então todo mundo tem que concordar. Como ele não dispara travas para as próprias tentações, ele se torna manipulável. A tentação surge, ele abraça. O desejo nasce, ele acolhe. É natural que essa pessoa se torne amplamente manipulável. Porque, irmãos, nós construímos um caráter que entende a voz do Espírito Santo e que é dirigido pela voz do Espírito Santo nas decisões simples da vida. Na forma como nós negociamos, na forma como nós nos relacionamos com a nossa casa, na forma como nós nos relacionamos com o ponto que a gente bate no trabalho. É simples. Mas a nossa relação com Deus é uma relação fina. E Deus espera de nós uma alma contrita, que conheça a sua voz, e que seja capaz de dizer, todos vocês estão desprezando esta pessoa, mas eu conheço o Espírito Santo e sei que há uma obra de Deus a ser realizada na vida desta pessoa. Vamos ajudar esta pessoa, vamos dar a ela a graça que ela precisa, o acolhimento que ela precisa, e aí a partir disso, você ergue esta pessoa e o Espírito de Deus te usa como instrumento. Mas é diferente das massas, e quem disse que Deus nos chamou para concordarmos com absolutamente tudo? Nós temos que concordar com o que o Espírito de Deus está fazendo. Nós temos que concordar com a ação do Espírito de Deus sobre a história. Um pastor não chega num bairro para mudar a história do bairro a partir de sua capacidade de liderança e criatividade. Um pastor chega num bairro, aí ele olha para a igreja, aí ele diz, deixa eu ver como é que essa igreja se movimenta. Deixa eu ver como é que o Espírito de Deus se movimenta. Aí ele vai entender o que Deus deseja fazer naquela igreja. Quando eu assumi expedicionários, irmãos, eu desafino até dando a paz do Senhor. E quando eu assumi, o Espírito Santo disse assim, essa igreja é musical. Invista na música. É assim que eu expresso o meu amor neste lugar. É diferente. É diferente. Há uma ação do Espírito de Deus. E até que eu compreendesse isso, para dar esse espaço necessário à musicalidade, não foi fácil. Mas nós precisamos, enquanto pastores, estarmos predispostos a entender que existe uma voz. E a terceira característica é que existe uma elevada carência de aprovação. E por que ele tem uma elevada carência de aprovação? Porque ele não está em paz consigo. A mente, coração e movimento não estão em paz.
E porque ele vive uma situação turbulenta na interioridade, ele precisa de apoio, de aprovação, de afago, né? Tem pastores, irmãos, quando termina a doutrina, sai perguntando aos irmãos: você gostou? O que o irmão achou da exegese? Da mensagem? Foi tremenda, não foi? E aí o irmão querendo falar sobre outra coisa. Eu estava conversando, nós estávamos no encontro de casais ali em Nova Assunção, e a gente pensando sobre isso, né? Você quer ver, irmãos, igreja maravilhosa? Sente com 5 pastores para conversar. Tem uma lógica que é quase que padrão, viu, pastor? É assim, meu irmão, quando eu cheguei tinha 3 crentes na doutrina. Agora não cabe mais não. A igreja cheia. E eu nem faço muito esforço. Aí você vai visitar o irmão no dia de doutrina, quando chega tem 50 crentes na igreja, com capacidade para 400. Aí ele diz assim: é porque os irmãos estão viajando. Por que nós precisamos de aprovação, irmãos? É porque tem alguma coisa desajustada aqui dentro. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu prego a 2. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu prego a 5, com o mesmo fervor. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu entendo que quem está ali é quem precisa estar. Eu vou proclamar o Evangelho e a graça de Deus vai repousar sobre a igreja. Pastor, e como é que eu faço para viver a experiência da integridade? Pastor Daí já antecedeu esse ponto, viu, irmãos? Palavra. Escritura. Nós estamos sendo ministrados há 3 dias. Encerramento da IBO. Palavra. Penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e tem aptidão para discernir o quê? Mente e coração, pensamento e intenção. Palavra. Não, mas a gente tem que criar um plano, um projeto, um movimento diferente, um retiro espiritual, uma imersão. Você pode dar o nome que você desejar. O que gera integridade na vida do crente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que nos aviva, é a palavra de Deus que nos restaura, é a palavra de Deus que nos faz de novo todos os dias. É a palavra de Deus a centralidade, é nela que confiamos, é por meio dela que escutamos a voz do Espírito de Deus. Esta palavra é a nossa fonte, regra, mapa e guia. É por meio desta palavra que nós conduziremos a nossa história. E somente por meio da palavra nós teremos capacidade de ter a nossa mente cheia da vida. Existe um texto em Hebreus capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Receba essa palavra no seu coração. Porei as minhas leis nos seus corações e escreverei em suas mentes. Porei as minhas leis em seus corações e escreverei em suas mentes. É esta aliança que o Senhor deseja fazer conosco. A lei regendo as nossas decisões. A palavra orientando os nossos aconselhamentos. Bendito seja Deus pela palavra que nos foi dada. Pela vida que nasce desta palavra. A gênesis da vida está na palavra. E nós precisamos apreciá-la. Mas é só palavra? Não, também tem a oração. Pastor, mas está tão singelo. Palavra e oração é algo tão comum. E quem disse, irmãos, que o que é importante e essencial precisa ser extraordinário? O que é importante e essencial é simples. Por que o crente precisa orar? Por que nós precisamos orar? E por que precisamos orar todos os dias? Eu já citei isso em uma outra oportunidade, talvez alguns irmãos já tenham ouvido isso. Mas o Espírito de Deus me fez lembrar agora. Na oração do Pai Nosso, primeiro a gente diz, Pai Nosso que estás nos céus, e só depois a gente diz, Pão Nosso de cada dia nos dê hoje. Primeiro a gente ora ao Pai, e só depois a gente agradece pelo pão. Porque a gente pode até estar sem um pão, mas nunca sem um Pai. Primeiro é o Pai, e depois é o pão. Se na despensa falta o pão, e se no coração tem um Pai, você vai continuar vivo, firme, e o Senhor vai te dar graça.
Agora, se só tem pão e não tem Pai, aí não tem vida. E é interessante que a gente precisa dizer, pão nosso de cada dia nos dê. Pão nosso de cada dia nos dê. Por que a gente não pede assim, um pão mensal, né? Pão nosso de cada dia nos dê esse mês, né, pastor Antônio? Pão nosso de cada dia nos dê essa semana. Não, irmãos, eu tenho que dizer, pão nosso de cada dia nos dê hoje. Eu tenho que voltar lá para dizer, Senhor, eu quero o pão hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque o pão é só uma desculpa para a gente voltar à presença do Pai. O que eu preciso é do Pai. Tenho que voltar lá. Mas por que eu tenho que voltar? Porque na presença de Deus todo mundo é íntegro. Misericórdia. O pastor acabou de citar uma heresia. Integridade não está naturalmente relacionada à santidade. Integridade está relacionada à coerência. Se você transgrediu a lei do Senhor, se você finge ser ou está utilizando um mascaramento social no relacionamento com a igreja, no relacionamento com a esposa, no relacionamento social, na presença de Deus não tem disfarces. Lá a gente chega e se quebra. Lá a gente chega e diz assim, Senhor, eu sou falho. Eu estou desintegrado. Eu estou fragmentado. Mas eu sou inteiro, porque a minha mente não está comunicando com o meu coração, mas nesse lugar eu não posso esconder nada. Então lá eu sou íntegro, eu sou completo, eu sou inteiro. Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. É possível que você faça orações e não acesse a Deus. Mas se acessar a Deus, o fragmentado volta íntegro. Se acessar a Deus, o que entrou em processo de destruição volta construindo. Bendito seja o nome de Jesus. Pelo amor de Deus, pelo menos 20 minutos no dia, nós precisamos viver integridade. E sabe qual é o lugar mais seguro para a gente viver integridade? No centro da presença de Deus. Acessando a vida de Deus por meio da oração, esta dádiva, esta disciplina tão extraordinária que o Senhor nos legou. Então, oração. E por fim, confissão. Todo pastor precisa de um espaço seguro para falar sobre seus medos e dores. Todos nós precisamos, irmãos. É preciso reconhecer isso. Eu me lembro que eu estava conversando com o pastor Carlinhos um dia, e eu disse, pastor Carlinhos, nesse processo de mentores e mentoriados, o que o senhor acha de viver uma vida pastoral sem passar pelo processo de mentoriado? Aí o pastor Carlinhos, ele tem um jeito assim, inusitado de responder as coisas, né? Ele disse assim, existem duas formas de você encontrar um mentor. Alguém para você falar de suas fragilidades. Quando você vai falar com alguém sobre as suas fragilidades, tem a primeira opção que é você escolher alguém bem pecador. Então você escolhe assim um pastor que você sabe que é estranho, né? Porque quando você contar o seu problema, ele vai dizer assim, eu não acredito que tu está triste com uma coisa dessa não. Eu sou muito pior do que isso. Eu lembrei agora de um pastor amigo que chegou para um presbítero lá da igreja e disse assim, irmão, tu ainda não é pastor não? Sou não. Ele disse, mas meu irmão, você já está até mais crente, já dava até para ser pastor. E eu achei interessante aquilo, né? Só em ser mais crente. E aí o Carlinhos disse, a outra opção é você escolher alguém que seja tão santo, que tenha a possibilidade de olhar para você a partir da perspectiva do reino. Alguém que considera a véspera. Ah, pastor, mas é porque eu me exaltei e eu briguei na reunião de obreiros. Mas tem uma véspera. Tem uma pré-história. Por que você chegou aí? Por que você chegou nesse movimento? Aquela explosão não define quem você é. E aí quando eu estava lendo esse texto, o Espírito de Deus me fez perceber que às vezes nós queremos conversar com Ananias, irmãos. Enquanto Deus tem colocado diante de nós Barnabés. Toda a igreja tem Barnabés. Toda a igreja tem Barnabés. Homens e mulheres, guiados, dirigidos e movidos pelo Espírito de Deus. Para nos ouvir, para nos direcionar. Nós precisamos desse espaço da mesa, esse lugar seguro. E é muito importante que cada pastor tenha um Barnabé.
É imprescindível isso para a vida. Então, se tratando de mente, Barnabé, a gente está caminhando para o final. Ainda tem 20 minutos, então tem um tempo. Em se tratando de mente, Barnabé, ele pensava para além de si mesmo. E Barnabé, ele pensava diferente dos demais. Nós já aprendemos isso. E em se tratando de coração, eu gosto do coração. Eu acho que o coração, ele é um órgão que fala muito da história das nossas vidas. Uma vez que você precisa fazer um ecocardiograma, quando o resultado sai, ou se você estiver medindo os seus pulsos em uma determinada máquina em um hospital, você percebe que o coração fala da vida. A pulsão é assim, alto, não é assim, irmãos? Baixo. Alto, não é assim? Baixo. Alto, baixo. Quando você encontrar um pastor que disser assim, eu estou pastoreando a igreja lá, e lá não tem problema, está um equilíbrio, é porque morreu. Quando está equilibrado demais, é porque morreu, pastor. Pastor, eu estou casado há 20 anos, eu não brigo mais com a esposa. Morreu, virou irmandade. Não existe vida onde não existem altos e baixos. Você chegou nessa EBO, pensando em desistir da pastoralidade, o Espírito de Deus está dizendo para você que ainda há vida. E o Senhor vai soprar um novo tempo no seu ministério e trazer sobre o seu coração a esperança e a experiência renovadora de, confiando no Espírito, renovar aquela comunidade para a glória do nome do Senhor. Mas se tem vida, tem altos e baixos. É assim que se mensura o coração. No dia que ficar tudo linear, morte. E Barnabé tinha um coração talhado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo cuidou do coração de Barnabé. De tal forma, irmãos, que o Espírito Santo foi tirando algumas coisas que são comuns a quem está na posição de Barnabé. A primeira coisa que o Espírito Santo tirou do coração de Barnabé foi o egoísmo. Igreja em Jerusalém, pujante, evangelizando os judeus. E aí uma igreja nasce, com o olhar voltado para os gentios. Essa igreja está em Antioquia. É preciso alguém para dirigir, presidir esta igreja. Aí eles pensam no filho da consolação, Barnabé. Eles mandam Barnabé para a igreja de Antioquia, a segunda maior igreja. Capítulo de número 11, a Escritura diz assim: Barnabé foi enviado à igreja de Antioquia. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e as multidões se aglomeravam para ouvi-lo. Ele era um homem bom, irmão, cheio do Espírito Santo, de fé, e as multidões se reuniam para receber de Deus por meio de Barnabé. Então o ego de Barnabé poderia estar muito bem massageado. A igreja aprovando o seu ministério, concordante com a sua vida. Aí o Espírito Santo chega para o Barnabé e diz: ô Barnabé, você não faz nada sozinho. Você tem que ir lá em Tarso. Tem um moço lá, 14 anos. Aí ele vai em Tarso, 253 quilômetros. A Bíblia diz: procurei e encontrei Paulo. Aí ele trouxe Paulo. Durante um ano, ou dupla dinâmica, viu, pastor? Durante um ano eles pregaram o Evangelho em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Tarso é lugar de esquecimento? É não, irmãos. Paulo estava em Tarso, evangelizando a Cilícia. Paulo não estava em Tarso esquecido, rejeitado, desprezado, porque tem gente que tem um sentimento de autocomiseração, vitimismo. Ah, mas ninguém está me vendo, eu estou em estado de abandono, jogado. Transforma Tarso. Barnabé vai lembrar de você.
Tarso é lugar de treinamento, bendito seja o nome de Jesus. Antioquia chega, pastor, o que é Antioquia? É porque eu vou para uma igreja grande? Não, irmão, tem nada a ver com relevância, com espaços de autoridade. Tem a ver com um Deus que treina em Tarso, para que você possa evangelizar a muitos outros em Antioquia ou em qualquer outro lugar que o Senhor colocar a tua história e a tua vida. Mas ainda existem Barnabés guiados pelo Espírito de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. O tempo de Tarso cessa, mas o que você aprendeu em Tarso, você carrega aonde você chegar. Ah, pastor, mas é porque parece tão simples o lugar que Deus me colocou. É Tarso, é Tarso. Faz com amor, faz com carinho. Barnabé vai bater na porta e vai dizer, mudou a história. Você já se preparou, então vai ser bênção de Deus na sua história. Deus talha o egoísmo de Barnabé. Mas Deus também talha o seu narcisismo. Você sabe o que é Narciso? Narciso é um mito, citado não por Homero, por incrível que pareça, né? E aí, claro, eu vou apresentar uma versão simples de um homem que se considerava tão belo que, ao observar a sua imagem na água, se apaixona por si, pula na água e morre. Narcisismo é aquela pessoa que diz, todo mundo pode fazer, mas se eu fizer, fica melhor. Aí o Espírito Santo chegou para Barnabé e disse, Barnabé, deixa eu te dizer uma coisa. Tu vai desacelerar, porque Paulo é melhor do que tu. Ele vai mais longe. Ô negócio difícil, né, irmãos? É pesado, né, não? Você tem aquele obreiro na igreja que quando ele prega mais do que o pastor. Aí o pastor, depois que toma o microfone, ao invés de ficar constrangido e preocupado, fica celebrando. Porque o cajado que Deus colocou sobre as suas mãos, ninguém tira. Existe uma autoridade espiritual sobre as suas mãos, e por mais que a capacidade de comunicação, de expressão, não tenha a mesma relevância e o mesmo afetamento em se tratando de igreja, a sua palavra tem o peso do Espírito de Deus. Você é a autoridade que Deus colocou naquele lugar. E como Barnabé, Deus te chamou para instruir a Pedro. Você já pensou se Barnabé dissesse, Senhor, está todo mundo me aprovando. Eu não vou colocar Paulo, não. Paulo vai me ofuscar. Talvez nós não teríamos 13 cartas escritas, né, irmão? Capítulo 13, versículo 1. Haviam muitos mestres e doutores na igreja de Antioquia. E aí, à medida que a Bíblia vai citando os nomes, ela vai citando de forma hierarquizada. O primeiro nome é o nome da maior autoridade. Aí ele vai citando o nome, começa com Barnabé. Barnabé era aquele que presidia, dentre os mestres e doutores. Aí ele vai citando vários nomes. Sabe quem é o último? Saulo. Atos 13, 1. Saulo é o último. Você consegue pensar, irmãos, no ministério que Saulo é o último? É uma igreja forte, né? Irmão, e aí, dos mestres e doutores? Não, tem uma aqui, tem um Saulo também. Ele está em último lugar, mas prega um pouquinho. É uma benção. Dá oportunidade ao Saulo aí. Dá oportunidade ao Saulo. Sabe o que a Escritura diz? Que no versículo de número 7, Barnabé e Saulo pregavam. Olha a lógica. Barnabé e Saulo. Versículo 43, a Bíblia diz assim, do mesmo capítulo 13. Paulo e Barnabé. E não mais Barnabé e Saulo. É um processo de inversão de liderança e autoridade. É o Barnabé ouvindo a voz do Espírito e dizendo, eu estou curado do narcisismo, eu sei que Deus me chamou para orientar esses meninos. E eu vou ser Barnabé na vida de um Paulo. Deus está nos convidando a mentorear uma nova geração. Deus está nos convidando a entregar à próxima geração Paulos, Timóteos, Silas, João Marcos. Paulo está levantando homens e mulheres nesta comunidade para olhar para a próxima geração com amor, com carinho e dizer, vem aqui, caminha do meu lado. Você vai crescer, vai fazer muito mais, vai mais longe, porque a graça de Deus será sobre a tua história, será sobre a tua vida, porque nós estaremos sarados do narcisismo, do desejo de centralidade. E aí estamos terminando, irmãos, falta 18 minutos, eu termino na hora. Olha o que a Escritura diz.
Barnabé é curado do hedonismo. O que é o hedonismo? É o desejo pelo prazer. É o desejo por fazer aquilo que é bom, aquilo que é aparentemente agradável, interessante. Capítulo de número 15 de Atos, a Escritura diz que houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé. O desentendimento foi tamanho que eles chegaram a se distanciar. Qual a razão do desentendimento? João Marcos, na primeira viagem missionária, João Marcos desistiu na metade da viagem. Agora estavam prestes a fazer a segunda viagem missionária. Imaginem a alegria de fazer uma viagem missionária, visitando as muitas igrejas e pregando às multidões. Aí o Paulo diz assim, eu não levo João Marcos. Aí Barnabé diz, vamos levar o rapaz. Não, mas ele, na primeira viagem, eu não levo não. Ele disse, vamos. Dá para levar o João Marcos. Ele disse, eu não vou. Aí Barnabé disse, pois toma Silas e vai com ele. Eu fico com o rapaz aqui. Era primo. Pastor, mas não é nepotismo não. Irmãos, que nepotismo o quê, irmãos? Se o seu primo for cheio do Espírito Santo, investe nele. Se o seu filho for cheio do Espírito Santo, investe nele. Se o seu genro for cheio do Espírito Santo, investe nele. Investe tempo, investe cuidado. Aprecia o ministério de Deus na vida dele. Barnabé, primo de João Marcos, fica em Chipre, cuidando de João Marcos. Você já pensou se Barnabé dissesse assim, João Marcos, infelizmente você foi desqualificado. Nós não teríamos o Evangelho. Então Barnabé foi responsável por 14 livros do Novo Testamento, viu? Você consegue pensar nisso? O que um crente que tem a mente guiada pelo Espírito, o coração dirigido pelo Espírito e as mãos que se movimentam na ordem do Espírito pode fazer? 14 livros escritos. E quem é Barnabé? Alguém aparentemente não tão conhecido. Estamos falando de um dos maiores e mais extraordinários líderes. Eu queria ler para os irmãos esse texto. Se você deseja conhecer as prioridades de uma pessoa, observe a forma como ela utiliza o seu tempo. Dá muito trabalho discipular João Marcos. E é mais prazeroso falar às multidões. Mas aquilo que você diz no púlpito tem um peso fundamental para a comunidade. O que acontece no gabinete pastoral, no aconselhamento, tem transformação de histórias. Vamos dedicar tempo a João Marcos, vamos dedicar tempo à individualidade, vamos dedicar tempo a ouvir pessoa a pessoa. Ah, pastor, Deus me chamou para ser pregador, para ser dirigente. Foi não, irmãos. Isso aqui é só 5% do ministério. Aqui é inspiração, a transpiração acontece nos espaços além púlpito. Vamos gastar tempo com João Marcos, irmãos. Porque é o João Marcos que vai mudar as coisas. Bendito seja o nome de Jesus. E aí eu gostaria de fazer a conclusão dessa ministração, pensando sobre o último recorte que é Ananias e Safira. Nos últimos 14 minutos. A mente, eles entregaram à avareza. A Bíblia diz, no capítulo 5, que eles combinaram em mentir ao Espírito Santo, pastor. Eles se reuniram e chegaram a uma conclusão de que eles iriam vender uma herdade e que depositariam apenas um percentual da herdade, porque eles receberiam um aplauso duplo. Primeiro, a alegria de ter parte do dinheiro na conta para garantir abastecimento. E segundo, o aplauso de parecer com Barnabé. Eles viram o ato de Barnabé e disseram, nós vamos também receber um codinome. Aí eles se aliaram. E a sua mente foi dirigida e direcionada pela avareza. O coração, Pedro vai dizer isso, o coração eles entregaram a Satanás. Pedro olhou para Ananias e disse, por que deixou Satanás encher o teu coração? Por que você fez isso? E as mãos, eles entregaram uma oferta morta. Toda oferta nasce da vida do ofertante. Um ofertante sem vida, inevitavelmente vai apresentar uma oferta morta. Você sabe por que Ananias e Safira morreram? Porque Deus deseja nos ensinar que existe um elo entre vida e oferta. Entre aquilo que a gente vive e aquilo que a gente entrega.
Quando eles morreram, eles estavam apenas se tornando iguais à oferta, sem vida. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: o nosso culto tem que ser um corpo com sacrifício vivo. Tem vida onde tem verdade. Tem vida onde tem alinhamento. Tem vida onde a mente, o coração e as mãos se movimentam para a glória de Deus. Porque senão nós estaremos expressando morte, apresentando morte, não vida. E nessa manhã o Espírito de Deus nos trouxe a esse lugar. E a última lição que eu gostaria, irmãos, de transmitir, que o Espírito de Deus falou com o meu coração, foi que Pedro olhou para ele e disse assim, ô Ananias, se tu não tivesse vendido, a herdade era tua. Se tu tivesse vendido, recebido o dinheiro e depositado, o dinheiro também era teu. Você não tinha que vender, Ananias. Você não tinha que doar. Um caráter transformado vive liberdade com responsabilidade. O princípio maior desse texto é como nós estamos usando a nossa liberdade. Ah, pastor, eu sou livre. Nós não somos livres para fazer o que a gente quer. Nós somos livres para fazer o que é correto. Nós somos livres para fazer o que agrada ao nosso Deus. Nós somos livres para fazer aquilo que é direcionamento do Espírito de Deus para a nossa vida e para a nossa história. É aí que repousa a nossa liberdade. Aí Pedro diz, mas você não tinha que vender. E se vendendo, você não tinha que doar. Por que você fez isso? Você mentiu ao Espírito Santo. Você não tinha que assumir a igreja. Não tinha. Mas assumiu. E porque assumiu, tem que fazer com responsabilidade. Tem que honrar as diretrizes. Tem que amar os nossos princípios. Tem que honrar a Deus na intimidade. Você não tinha que casar. Deus não nos obriga a casar. Mas casou. Agora tem que ser gentil, amoroso, expressão de vida, sacerdote, aquele que cuida da esposa. Você não tem que pregar. Mas se você for pregar, examina se aquilo que está sendo dito primeiro foi declarado ao seu próprio coração. Se o seu conhecimento está alinhado com os seus amores e alinhado com a sua prática. Você não tem que fazer, irmãos. Mas se for fazer, faça com responsabilidade. Faça olhando para Marcos 12:30. Vou terminar. Você não tem que fazer. Mas se for fazer, ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Receba esta palavra sobre a sua vida. Ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. Eu quero declarar profeticamente Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar mente e coração. E você vai viver para a glória de Deus. A linda liberdade de adorar o Espírito Santo. Que a graça de Deus repouse sobre nós. Deus vos abençoe.